Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Dermos, onde a gente fala sobre saúde, beleza e bem-estar. E hoje estamos aqui, eu e o Dr. Gerson, novamente, e hoje a gente vai entrar num assunto bem peculiar, aonde você vai entender vários assuntos da farmacotécnica, né? Um nome esquisito, né? Mas entender um pouquinho ali a diferença de um creme, de um gel creme, por que é isso, né? E essas diferenças e quais são esses critérios, né? E entender o por que a Sunhead entrou numa linha, numa pegada de algumas formas farmacêuticas aí que se trabalha hoje. E claro, o assunto hoje é extenso, a gente também, se der tempo, vai passar um pouquinho sobre os florais, né? Então a gente vai pincelar um pouquinho. Então eu queria dar boas-vindas ao Dr. Gerson e a gente começa falando, né, sobre farmacotécnica. Que nome é esse, né? O que o consumidor que está lá do outro lado do balcão, quando ele pega o seu produto, como é que ele entende esse termo? Então, na verdade, esse termo não chega no consumidor, tá? E não chega praticamente na população, né? Porque isso vem lá do início da compreensão da atividade profissional do farmacêutico. O que a população entende como farmacêutico? O atendente de farmácia, né? Principalmente de drogaria, que entrega a caixinha, que pega a receita, tá? Que busca lá na prateleira o produto e tal. Só que, como nós já falamos, né? A farmácia, o curso de farmácia prepara esse profissional para uma série de atividades, e entre elas, aquilo que é mais característico, que é a farmácia de manipulação, onde o farmacêutico está no laboratório preparando, que é exatamente semelhante aos processos da indústria farmacêutica. Na indústria farmacêutica não é só máquina que prepara, é o farmacêutico que está, né, na área de laboratório, com todo o maquinário, mas ele como profissional, tá, que é o profissional do fármaco. E o fármaco é a substância ativa do medicamento, tá? É a substância que vai agir no corpo, tá? E para preparar esse medicamento tem técnicas. E essa técnica chama-se farmacotécnica, que é a preparação. Então, há uma grande diferença aqui quando eu recebo uma formulação ou o farmacêutico da indústria que vai preparar um comprimido, um xarope ou uma pomada, tá? Que não é simplesmente mistura, é técnica de preparo. Tem ordem, tá? A com B, B com C, C com D, ou 1 com 2, 2 com 3. Isso é técnica. Então, nós temos uma farmacopeia, que é o livro básico, né? Que mostra várias técnicas de preparo daqueles medicamentos tradicionais. Tá? Você poderia fazer um comparativo para quem está nos assistindo, que é leigo, né? É como se eu fosse fazer, a gente fez isso no final de semana, né? Se eu colocasse a nata em qualquer pote, ela viraria uma manteiga. A gente estava fazendo um creme, eu me embrenhei para fazer a sobremesa pavlova, fiz, ficou ótima, né? Mas tinha que ter um creme e a base dele é a nata. Seria mais ou menos isso, né? Ou seja, eu não poderia bater a nata em qualquer recipiente, porque ela vai desandar e ao invés de virar um creme ali com leite condensado, viraria uma manteiga e não o objetivo que a gente queria, que era um creme. Exatamente. Comparando com a cozinha, com alimentos, tá? Tem uma grande parecência, né? Uma grande semelhança aí. Por exemplo, a nata. Se tu tivesse batido por mais tempo, ela viraria manteiga, porque a nata perde água, fica gordura e fica manteiga. Tá? Na preparação, na farmacotécnica, também tem detalhes desse tipo. Tá? E isso tudo é fundamental, tá, para determinar aquilo que a gente chama de qualidade. Tá? Então, quando se fala o medicamento tem qualidade, aquele creme tem qualidade, começa aqui, ó, na farmacotécnica. Quer dizer, esse é o segundo passo. O primeiro passo é a escolha das substâncias, né? Como falasse ali da forma farmacêutica, se é creme, se é gel, se é xarope, se é pomada, tá? Então, a escolha vem dali, tá? Dos componentes daquela base e depois a técnica. Porque tem situações que eu faço mistura de 2, 3 componentes, tá? E eles não vão mais se solubilizar ou se dispersar na forma farmacêutica e não vão atuar, tá? Se eu não
cuidar da forma do preparo, se eu não tiver a técnica definida, isso tudo é procedimento. Tá? E esse procedimento está ali, tá? Que nem uma receita de bolo. Aí, voltando a comparar novamente... O caderno da vovó. Com a cozinha. Tá? Então, já quando sai a ficha de preparo do medicamento, né, que vem a partir de uma prescrição médica ou de um profissional de saúde, ali já vem toda a ficha do passo a passo. Mas que nós instituímos isso na Dermos. Né? Então, foi pelo conhecimento, pelo tempo. Então, eu como farmacêutico, eu atuo diretamente dentro do laboratório, tá? Avaliando toda a farmacotécnica, atuando na preparação do medicamento ou do cosmético, né? Para que ele exatamente saia com a finalidade de levar o benefício daquela substância ativa para a área onde ele vai atuar. Seja na pele, seja uma forma de oral, um xarope principalmente, né? Acontece, eu pego muito assim, às vezes, alguns clientes no balcão que assistiram uma receita na internet, a pessoa deu a receita, mas não deu como fazer, né? E aí você perguntar, mas qual é a finalidade? Não, é só uma mistura. Não é só uma mistura, quando eu estou falando, porque às vezes, pega esse creme, mistura com óleo essencial X. Mas às vezes, se eu pegar... Como o senhor falou, se eu fizer uma mistura de forma não seguindo o passo a passo, vai desandar, né? Ao invés de ser um creme para trazer beleza, vai ser a carruagem da abóbora que 10 para meia-noite tem que entrar na carruagem, porque senão é mais ou menos isso, né? Que às vezes o pessoal não consegue entender isso no balcão. Quando a gente pergunta, mas para qual a finalidade que você vai fazer a mistura em casa, né? Isso é importante porque tem fórmulas no líquidos e semissólidos que a gente fala, o laboratório onde faz os cremes, os xaropes, né? Que tem situações que eu tenho que esquentar primeiro, né? Para depois fazer a segunda mistura e assim por diante, né? Sim, o aquecimento é uma das etapas que eventualmente acontece também para alguma formulação, tá? Tem etapas de aquecimento, tem etapas de mistura, tem etapas de associação, tem etapas de solubilidade, tá? Tem etapas de controle do pH, que é o índice de acidez, tá? E tem etapa de passar no moinho para reduzir partícula. Tá? Então, tem uma série de etapas ali, né? É claro, não são todas as fórmulas que passam por essas etapas, mas várias delas precisam de muitas etapas. Então, às vezes as pessoas dizem, tá, mas o meu medicamento vai ficar pronto só daqui a 2 dias? Sim, ele tem uma série de etapas para passar. Né? Eu não pego esse medicamento e preparo ele todo no momento. Às vezes tem que deixar. Né? O que ele as pessoas... solubilizando depois, Sim. né? O que as pessoas têm que entender é que a manipulação está sendo personalizado para você. Então, não é aquela linha de produção, né? Não é aquela máquina que vai, eu brinco com o termo cuspir, trocentos mil comprimidos por hora. Não, está sendo feito para você. Então, tem que ser um tempo para essa produção, né? Não... Primeiro que a gente já parte do princípio que a Dermos, ela, no mínimo, ela vai ter 7 processos de auditoria, vamos colocar assim, né? Então, só para o pedido subir para o laboratório já se passa por 3 tipos de auditoria. Conferências. Que são as conferências. Chegando lá, passa por mais 3 tipos antes de ir para a produção. Terminou a produção, passa-se por outra auditoria e a gente faz a auditoria na frente do cliente na hora de entregar. Às vezes o cliente não entende que eu disse, olha, pega aqui o seu rótulo, lê se o seu nome está escrito correto, né? Um dia esse cliente disse assim, meu Deus, Juliano, venho da enfermagem, né? Que quando em 97 eram 5 certos, hoje a gente fala em 12, 13 tipos de certo. Paciente certo, dose certa, leito certo, a hora certa. Que isso é conferência, isso é segurança do paciente, né? Então, a gente trabalha com a segurança do paciente também na manipulação. E nesses termos de segurança, também na farmacotécnica, né, após todas as conferências feitas, conferência do lote, tá? A data de validade do produto que está na ficha com o que está disponível para a preparação. Começa ali. Tá? E aí sim a pesagem daquele e depois o processo de em que ele vai ser solubilizado, tá? Se não vai ser solubilizado, tá? E aí daí para diante. Então quando há lá no início uma avaliação farmacêutica da prescrição, né, do profissional de saúde, significa o quê? Que o farmacêutico olha aquela fórmula que foi feita pelo médico, os médicos têm feito fórmulas excelentes, maravilhosas mesmo, tá? Mas nem sempre tudo é possível. Tá? Então, muitas situações a gente tem que conversar com o médico e dizer, doutor, vamos separar esse creme em 2,
Porque um precisa, tá, de um veículo determinado, num pH determinado, e outros ativos precisam de outro. Tá? E a gente faz essa orientação. Por quê? Porque o farmacêutico é o profissional do fármaco, do medicamento. Uma coisa que o pessoal que acompanha a Dermos, as redes sociais da Dermos, falar nisso, não deixa de seguir lá o canal do YouTube da Dermos, no Instagram também, mas para quem acompanha a Dermos, além de ser a primeira manipulação de Santa Catarina, nós temos um cuidado exímio em vários critérios, né? E aí eu dou exemplo de que aconteceu semana passada. Semana passada recebi uma prescrição no balcão e me chamou a atenção. A prescrição não estava errada, não é isso, mas me chamou a atenção porque eu perguntei, eu sempre tive esse hábito, é adulto, é criança? Ah, não, é uma criança. Então, na mesma hora, parei o processo, fui lá com o Dr. Gerson, discutimos o caso, o Dr. Gerson entrou em contato com a prescritora, né, era uma dentista, e ela ficou super feliz, né, por ter entrado em contato, e aí tirou-se as dúvidas, e o Dr. Gerson, não, ó, vamos fazer assim, sei o que, tal, porque era uma criança, 2 anos. Então, a Dermos tem esse diferencial. Então, você que quando manipula na Dermos, você pode ter certeza que a gente tem todo esse controle, todo esse cuidado, do início ao fim até chegar na sua mão. Uma coisa que eu sempre brinco, eu falei para você, a senhora chegando em casa, a senhora antes de tomar, a senhora vai abrir, antes de tomar, vai ler no rótulo para ver se é seu nome. Mas, Juliano, eu confio em você. Não é questão de confiar ou não confiar, isso é questão de segurança do paciente. Então, a Dermos, ela leva muito a sério isso. Isso desde um creme que seja para trazer embelezamento, seja para cuidar da linha de expressão, ou um medicamento mais, vamos dizer assim, não é mais importante, mas que, né, que possa ter outros efeitos, a gente vai seguir todo esse padrão em qualquer formulação que a gente faça lá na Dermos. É um critério que nós temos, que o Dr. Gerson traz, e por isso que estamos há 42 anos, em março do ano que vem, completando 42 anos, por essa qualidade. E isso eu garanto. Na Dermos você encontra. E só para finalizar ali o processo de farmacotécnica, né? Então, depois do produto finalizado, pronto, aí há sim mais uma análise de qualidade. Tá? Então, ali eu tenho que fazer a conferência, a cor, tá? O odor, o sabor, tá? A apresentação, que embalagem que vai, qual balança pesou, tá? Quem pesou, quem foi que colocou o rótulo, quem definiu o rótulo, tudo isso também entra em registro para possível necessidade de rastreamento de tudo que foi preparado ali, da forma que foi preparado, com quais matérias-primas, quais lotes, qual fornecedor, qual validade. Tá? Tudo isso é registro e fica arquivado por pelo menos 6 meses após o prazo de término do prazo de validade do produto. Bem importante o senhor ter colocado isso, porque às vezes, quando o cliente chega no balcão, eu quero fazer essa fórmula, né? Então a gente calcula, passa o orçamento e eu fico lá no balcão, né? Eu fico calculando, eu fico orientando o paciente, porque a gente trabalha muito nesse quesito e o Dr. Gerson fica no laboratório cuidando da parte interna lá. E aí eu vou precisar de alguns dados. Às vezes, endereço completo, telefone, CPF, e-mail. E o pessoal assim, meu Deus, Juliano, para que tá... Justamente por isso, né? A Dermos, ela não fica ligando para você para dizer assim, olha, não, é por uma segurança. Eu sempre explico para o paciente, é saúde. Então, eu preciso ser. Então, é uma coisa que a gente discute muito, né? Se eu vou numa drogaria e compro um medicamento para febre e levei embora, a drogaria não vai conseguir saber rastrear. Não. Se a Anvisa, por exemplo, olha, esse lote dessa medicação precisa ser recolhido, né? A drogaria não consegue. Eu vou ligar para o paciente X que comprou isso tal dia. Não. Na manipulação a gente consegue, né? Eu costumo dizer que a gente consegue saber até a alma do paciente. Por quê? Isso é uma segurança. Então, claro, vamos supor assim, veio um lote lá que a Anvisa pediu para tirar de circulação desse lote, vai botar em quarentena, vai colocar em análise. Eu consigo gerar um relatório, saber quem é o paciente, quando é que ele comprou, em que forma a farmacêutica foi utilizada, se é uma cápsula, um creme, um xarope, etc. E assim por diante, né? Então, isso é uma segurança na manipulação que se tem, né? Para quem não conhece ou que tem a manipulação é algo muito sério. Desculpa o termo aqui, talvez o Dr. Gerson eu estou demitido depois do podcast. Não é nada de o puxadinho lá no cantinho lá do terreno. Manipulação não é isso. Manipulação segue padrões rigorosos de controle de qualidade, de
um protocolo rigoroso para que o produto seja manipulado de forma eficaz e que chegue realmente saúde para o paciente. A manipulação é um termo que ele tem alguns sentidos diferentes, né? Tá? Então, manipulação pode ser alguma coisa não muito idônea, né? Quando se pensa, está manipulando uma situação, tá? Mas a manipulação é a mão do profissional trabalhando. Então, no controle de qualidade, seja na farmácia, seja na indústria, a manipulação é a mão do profissional trabalhando. Tá? Então, antes da farmacotécnica, nós temos toda a parte do controle de qualidade da matéria-prima quando chega. E é feito todos os testes à mão, tá? Com alguns equipamentos, mas à mão. A mão pesa, né? A mão usa a espátula para pesagem, a mão usa... Então, isso é a manipulação. Tá? E a indústria também usa a manipulação. Tá? Apesar de que parece que a indústria tudo é máquina. Não é. Tá? É preparado manualmente uma série de etapas e depois vai para a máquina. Sim. Então, manipulação é a forma mais correta, como nos alimentos, voltando a comparar alimentos, né? Também, né? Também a preparação dos melhores alimentos inicia com a manipulação. Então, aí eu vou até pular algumas etapas, que eu ia trazer agora sobre a diferença de creme e géis, mas eu vou pular alguma etapa quando o Dr. Gerson falar de mão, né? Para vocês terem uma noção, a Dermos ela é pioneira nos florais, né? Então, tem vários florais, a gente trabalha com vários sistemas, floral de Bach, Saint-Germain, Califórnia, australiano, de Minas, etc. E um dos critérios que nós temos lá, quando a gente trabalha com os florais, é que a pessoa que manipula os florais seja uma pessoa de bem com a vida. Porque é energia, mão, né? Então, ali tem um sistema... Para quem não conhece floral, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é justamente para isso. Não adianta eu ir lá pingar a gotinha dessa flor, né, lá no meu vidrinho e tá pensando, ó céus, ó vida, que infelicidade, como eu sou triste, como eu sou azarado. Não vai resolver. Destruiu o floral. Destruiu o floral. Todo aquele trabalho que Hahnemann, né? Não, é homeopatia lá, né? Perdão, desculpa. É Bach. Bach. Que todo aquele trabalho que Bach fez tá indo por água abaixo. Por causa da mão e do pensamento, que é energia, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o floral. Depois a gente volta lá no... Tá. Já que fizesse a comparação da manipulação com alimentos, que também é manipulação, né? Manipulação de medicamentos compara-se com a manipulação de alimentos, porque é laboratório. Nós vamos comparar aqui os florais para quem está preparando o floral personalizado, gotinha por gotinha, né? Dentro do recipiente, do veículo, tá? Com alguém que vai plantar. Sabe? Se alguém vai pegar uma mudinha de planta ali, tá? Bem sensível, e vai querer plantar aquela mudinha com uma energia extremamente negativa, ela não vai vingar. Tá? Por isso que, lá na Dermos, quem faz a manipulação dos florais é uma pessoa tá? Que ela está destinada àquele laboratório, porque ela é calma, ela é tranquila, ela é de bem com a vida. Tá? Nem todos que trabalham lá poderiam estar no laboratório fazendo aquela manipulação. Com certeza. Certo? Tá? Com certeza. Por quê? Porque tem pessoas com energia, né, rápida, elétrica, para já, é agora, e a manipulação não é assim. Então, às vezes, a gente observa aquela pessoa preparando o floral e diz, puxa, mas ela demora tanto para fazer isso? É tão simples, é tão rápido? Não. Ela está fazendo... E a gente sempre tem esse princípio na farmácia, né, Juliana? Assim, tá? Nós estamos preparando um medicamento ou um produto, talvez nunca saibamos para quem, mas a gente está levando o bem, tá? Está levando o melhor para aquela pessoa. Então, para preparar um produto desse, tem que ser alguém também que tenha uma energia extremamente positiva. Assim como a homeopatia, tá? Ela não pode estar, o produto final, próximo de celular, porque tem uma energia, de computadores, né? De determinados tipos de energia luminosa e tal, tá? Também a energia dessa pessoa é fundamental. Tá? Então, cada coisa no seu devido lugar. Mas isso a gente estuda, né? E busca uma solução. Tá, então já aproveitando aqui, continuando sobre floral, como eu falei, a gente tem vários sistemas hoje no mercado. Tem o Bach, que foi pioneiro. É o mais conhecido, né? Saint-Germain. O Saint-Germain acho que já tem um ano que eu comecei a curtir bastante Saint-Germain, assim, junto com o Bach.
Califórnia, Minas, australiana e tem outros aí, né? Tem. Mas que a gente trabalha mais com isso. E eu queria contasse um pouquinho sobre a história do bar. Que tudo começou pelo floral, o bar, floral de bar. Floral de Bach, O Bach era um médico, né? Foi um médico, tá? E que, né, eu chamo de iluminado, né? Quando ele percebeu que as flores, as pétalas de flores, as flores de uma forma geral, tá, traziam uma mensagem e que poderiam ser utilizadas, por exemplo, né, comparando, é como se fosse um chá de pétalas, e que ela traz uma mensagem para controle do lado emocional. Tá? Então ele olhava determinadas flores ali e dizia: essa flor vai servir para determinada coisa. Tá? E assim, né, tem umas histórias muito interessantes, principalmente por depressão. Né? Quando ele olhava aquela flor, ele conseguia ver. E assim como hoje, tá? Quem formou outros sistemas florais também, tá? Entrou nessa linha de Bach, consegue observar as flores, tanto que Bach tinha 38 flores. Tá? Tem sistemas aí que tem 140 flores. Flores de determinados lugares, como os californianos, né? Então tem as flores lá, florais do deserto, né? Florais, tem até florais de golfinho. Aí diz, mas estou inventando coisas. Não, cada situação é uma situação diferente, tá? E tem quem observe aquilo e consiga perceber que ele pode ajudar emocionalmente. Então, mas isso aí não é uma mudança de sistema emocional. A pessoa está sendo conduzida a acreditar que ela pode mudar. E isso tudo foi derrubado quando começaram a utilizar em animais. Sabe, por exemplo, que são considerados seres... Eles não vão ser influenciados, né? Exatamente. Por isso, né? Então, um animal, um cachorro, né, sensível aos barulhos de foguete, tá? Tem floral que tira o medo, tá, desse cachorro nessas épocas de final de ano, alguma coisa desse tipo. Mesma coisa, tem florais que conseguem trazer benefícios. Uma plantinha que não está resistindo, ela está morrendo, tá? Conforme o floral coloca lá na terra e ela vinga. Tá? E para as pessoas também. Tá? Precisa acreditar? Nem sempre. Tem gente que toma floral, crianças, por exemplo, né? Que é colocado lá na água, tá? E ela vai tomar aquela água e o floral tem as suas funções. Claro que precisa de um terapeuta, um profissional que consiga saber avaliar, fazer a anamnese daquele paciente, né? daquele cliente, tá? E escolher as melhores flores que vêm para a gente lá da Inglaterra, por exemplo, como Bach, né? Já em gotas, e essas gotas entram num veículo maior e são dadas e tem respostas muito interessantes. Tá? Quem toma, sabe. Tá? Muita gente se nega a tomar, tá? E não vai saber. Eu costumo dizer hoje, uma cliente assim, tá, Juliano, esse ômega vai resolver minha vida, tu me garante? Eu falei para ela, 50% do tratamento de qualquer profissional de saúde, 50% é do profissional e 50% é do paciente. É que eu sempre falo para o meu paciente, né? Olha, você foi no cardiologista, o cardiologista prescreveu medicamento da pressão. Ele fez a parte dele. Agora, ele não sabe, ele não vai ficar 24 horas com o paciente dele para saber se o paciente dele está tomando na hora certa, né? Está cuidando da alimentação, está evitando sal e etc, né? Então, qualquer tratamento, né? Então, é aquela história. O floral é a mesma coisa. Quando a pessoa já chega assim, eu não confio, mas vou tomar. Não, eu costumo dizer, está jogando dinheiro fora, né? É a mesma coisa. Se você está fazendo tratamento dentro do hospital e você já está dizendo que não vai dar certo, você já está colocando nas suas células, isso é científico, né? Não estou inventando nada, que você já está dizendo para elas que não vai dar certo. Está bloqueando. Está bloqueando, né? Então, primeira coisa do tratamento, pensamento positivo. Mas um outro detalhe interessante aqui, ó, para as pessoas que querem fazer uma leitura, agora, para relaxar um pouco tal, e ter um conhecimento maior, procure fazer a leitura sobre a história de Bach. Né? Tem muita coisa na internet aí que pode procurar sobre a história de Bach, sobre a história dos florais de Saint-Germain, sobre a história dos florais da Califórnia, né? Sobre as histórias dos diversos florais. Tá? Cada um tem uma história e são lindas as histórias. Né? E é muito interessante essa sensibilidade de quem esteve à frente, principalmente vamos falar de Bach, né? Tá? Que mudou o seu foco totalmente da medicina para entender essa necessidade, né? E ele tem cada flor dessas que ele foi descobrindo, tem uma história maravilhosa. Tá? Assim como ele tem Rescue, que é o floral de emergência, tá?
que é o que eu acho que as pessoas mais conhecem, né? Então ele juntou 5 flores ali, tá? E deu essas 5 flores, esses 5 líquidos extraídos de flores, tá? Para as pessoas que estavam nadando até a praia do navio que estava afundando. Elas estavam no terror, no desespero, tá? E isso que é o rescue, né? Então ele deu essas e acalmou aquelas pessoas que chegaram até a praia. Então, cada história, né, é muito legal de se conhecer. E vale a pena a gente parar para, né, buscar uma leitura de papel, fazer um conhecimento mais aprofundado, entender quanto isso pode ajudar cada um individualmente, as famílias, tá? E os ambientes onde a gente convive, né? Uma coisa que o pessoal sempre tem que ter noção, assim, quando a gente vai prescrever um floral, a gente precisa conhecer o paciente, né? Para poder entender, nós vamos usar esse sistema, essa flor, né? Para poder juntar. E às vezes você faz um tratamento de 30, 60 dias com aquele floral, depois tem que ser mudado, porque às vezes eu resolver um problema do paciente agora, mas talvez aquele problema que tinha, mas não estava tão acentuado, se acentuou. Então a gente vai cuidando do paciente por etapas. Então, por exemplo, que a gente vê muito pessoal, eu quero um rescue. O rescue é um floral emergencial, excelente. Só que às vezes você não está tratando a causa raiz, né? Então, o rescue é assim, eu fiquei muito angustiado, estou angustiado. Eu vou lá e tomo um rescue. Eu recebi uma notícia, ganhei na Mega Sena, fiquei muito feliz, eufórico, estou passando mal. O rescue, né? São exemplos, né? Então, ele é um floral emergencial, né? Então, é isso. Por exemplo, quando a pessoa está muito tensa, né, e vai buscar um rescue, ok, ele vai resolver aquele momento, tá? Mas abaixo disso, por exemplo, pode ter o medo de uma possível perda de um familiar que está por vir, tá? E que ela não está nem dando foco para aquilo, ela está numa tensão tão grande de tudo, tá, que o rescue resolve, mas depois tem que tratar esse medo dessa possível perda. E é aquilo que eu falo, né, pessoal? Não dá para a gente sair menosprezando essas linhas de cuidado sem a gente conhecer, né? Uma coisa que a gente, como ser humano, a gente quer julgar demais, né? E a gente acha que só a nossa linha de raciocínio, só a nossa linha de pensamento é a correta. Vamos modificar isso, abrir a mente para isso, né? Glória a vós, Senhor. Esse momento de missa, glória a vós, Senhor. Porque a gente tem que parar de julgar e se abrir a conhecer. Eu posso ir lá conhecer isso aqui, Juliano, não foi para mim. Beleza, sem problema nenhum. Mas você abriu sua mente, se permitiu conhecer e assim por diante, né? Porque quando você fica muito fechado, aí também não adianta. Isso eu falo muito da nossa profissão farmacêutico. O farmacêutico tem que estar aberto para todas as possibilidades de terapêutica, tá? Se eu não acredito numa homeopatia também, porque eu não estudei a homeopatia, ou se eu não acredito numa terapia floral, tá, eu não deveria ter ela na minha farmácia para fazer, tá? Porque ela só para ser comercializada não é o ideal. Então, eu como farmacêutico tenho que abrir campo para tudo, ler tudo, não é só a alopatia, mas a homeopatia, a fitoterapia, tá? A parte de ortomolecular, de minerais, de vitaminas e tudo mais. Todas essas áreas eu tenho que abrir a mente, buscar conhecimento, tá? E aí trabalhar com a melhor farmacotécnica, voltando para o ponto inicial que a gente estava aqui. Só para a gente finalizar esse assunto sobre o floral, existem vários florais hoje que já são prontos, né? Que tem marcas, né? E, claro, às vezes a gente tem uma necessidade de fazer uma fórmula específica, personalizada para aquele paciente, né? Então, aquele floral já da marca X, não é que ele não está atendendo, mas eu preciso modificar um pouquinho, eu preciso fazer uns encaixes aí, a gente vai fazer a fórmula personalizada para aquele paciente, né? Exato. Puxando o gancho lá, voltando um pouquinho, formas farmacêuticas. Então, a gente tem várias formas farmacêuticas, né? E vários cuidados aí nessa preparação. Então, a gente tem cápsulas, os cremes, os géis, xaropes, pomadas, né? Porque quando a gente pega num creme uma pomada, o pessoal acha que é tudo a mesma coisa, né? Até hoje aconteceu isso no balcão. Hoje a cliente disse assim, eu quero o Regenera, aquele olhinho. Eu disse, mas não tem óleo no Regener. Eu pensei, a senhora quer o Regener Gel, né? Que o pessoal diz que é um óleo, né? Então, tem essa diferença. Bem como eu estou aqui com
com, que eu já vou aproveitar, que é uma forma farmacêutica em forma de sérum, né? Que já é uma outra forma farmacêutica, né? Deixa eu usar o óleo VCE com cristais de oliva e sílice orgânico, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa diferença de formas farmacêuticas. Forma farmacêutica é a apresentação, né, de veículos, né, onde eu vou colocar os princípios ativos, né, ou os fármacos, ou a substância fitoterápica, que pode ser um fármaco, mas também pode ser um ativo cosmético, né? Então, entre as formas farmacêuticas mais comuns para a indústria, para a manipulação, nós temos os cremes, tá? Que creme é uma emulsão, é a mistura básica, a princípio, de 3 elementos, né? Uma cera, um óleo e água. Isso é uma emulsão, né? Então, nem sempre tem óleo, tá? Ou nem sempre tem óleo mineral. Pode ter óleo vegetal, tá? Mas, no mínimo, tem uma cera, tá? E isso começou lá no passado com qual cera? Cera de abelha, tá? Então, o cold cream que a gente tem hoje é feito com cera de abelha, óleo, e água. Então, esses 3, na verdade, não se misturam. Mas, numa farmacotécnica adequada, eu busco mais uns adjuvantes e essa mistura acontece e fica uma emulsão, um creme, tá? Que pode ser mais oleoso, pode ser menos oleoso, já mudou a forma farmacêutica. Creme com mais óleo, menos óleo, tá? Que a gente chama óleo em água ou água em óleo. Aí é tecnicamente. Eu posso ter uma forma farmacêutica emulsão, creme, mais fluido, que é a loção cremosa, ou mais espesso, tá? Que é um creme base, né? Ou eu posso ter um gel, que é uma forma farmacêutica, água e uma substância que transforma a água numa condição mais gelatinosa, que pode também ser mais fluida ou pode ser mais viscosa, tá? Pomada é mistura de óleo só, tá? Então, por exemplo, uma pomada simples, como está na farmacopeia brasileira, né, outras farmacopeias, é mistura de lanolina, que é a gordura da lã do carneiro, purificada, com vaselina, que é já um ativo derivado de petróleo, vaselina sólida. Tá? Ou eu posso ter uma solução aquosa, que é a água, somente como um veículo, né, para colocar os ativos, assim como o xarope. O que é o xarope? É uma calda de açúcar. Tá? Por isso que hoje ela vem perdendo bastante espaço em função de ser uma forma farmacêutica com muito açúcar, que para diabético não pode, tá? Para crianças, não, em algumas situações, não seria o ideal. Tá? Mas também aí nós vamos para a farmacotécnica e desenvolvemos o xarope sem açúcar, né? Que é um similar. Tá? Mas que não tem açúcar, ele tem até um sabor adocicado, mas é mais um gel do que um xarope. Isso acaba confundindo muito os clientes que chegam às vezes no balcão e dizem assim, eu quero um hidratante. Né? Aí eu pergunto, mas que tipo de hidratante você quer, né? Porque às vezes, eu uso aquele hidratante X. E aí a gente vai perceber que tem muito teor de gordura, porque hidratar e hidratante hidro é água, né? Então, há essa diferença. Então, às vezes, eu estou usando uma pomada para assadura, né? É uma pomada, não vai ter função de hidratação, Não. né? Então, há essa diferença. É bem como a gente fala quando... por exemplo, o Regenera, ele é um dermocosmético, né? Não, mas ele não é um hidratante? Sim, ele é um hidratante, só que ele é um dermocosmético porque ele tem testes clínicos, né? Onde eu vou poder utilizar para outras coisas comprovadas cientificamente. Mostrando os benefícios dele. Então, ele deixou de ser um hidratante comum, né, para passar para ser um dermocosmético, que ele vai atuar na segunda camada da pele, ele vai ter outros efeitos, né? Então, que às vezes o pessoal diz assim, mas um hidratante tão caro, né? Não, é porque ele é um dermocosmético, ele tem um benefício no cuidado com a pele. Ele não é um produto que eu vou passar só na pele e tá tudo certo. Não, ele vai além disso, né? Por isso que é interessante, né? As pessoas vêm na farmácia, conversam, chame o farmacêutico, converse com ele sobre esses detalhes, tá? Porque esses detalhes são próprios da profissão farmacêutica, tá? A função de um hidratante, a função de um creme, a função de um gel, né? A função de uma pomada, em que área que eu posso passar uma pomada, tá? Porque muitas vezes há um desconhecimento sobre isso, são detalhes muito técnicos. Por exemplo, a gente avança um pouquinho mais, né, na forma farmacêutica. Gel, creme, creme gel, sérum, né?
tantas formas farmacêuticas diferentes, né? Gloss, né? São tantas formas farmacêuticas diferentes, né? Que eu tenho que ter um farmacêutico que está no laboratório, vivenciando aquelas formas, para poder explicar direitinho e orientar para que seja feito da melhor forma possível, né? Por exemplo, se eu recebo uma receita, está escrito creme base. Qual o creme base? Para aquele tipo de pele ou para aquele tipo de situação. Com muita gordura, pouca gordura, tá? Um creme mais fluido, um creme mais espesso. Se é para os pés, que tem rachadura nos pés, o ideal é que seja um creme mais espesso, tá? Que eu tenha lá o hidratante, que normalmente é a ureia, tá? Ali que vai fixar, né? Vai ter uma aderência melhor. Se eu estou pensando na face, tá? E a pele é sensível, é uma pele frágil, rosada, com tendência rosácea, por exemplo, tem que ser alguma coisa mais fluida, né? Mais fácil de espalhamento, com uma sensação mais sedosa. Mas aí a gente também entra num critério que às vezes essa questão de chamar o farmacêutico conversar, porque às vezes acontece muito assim, eu comprei lá um produto e não estou usando. Porque, por exemplo, a minha pele ficou muito pesada. Por exemplo, Juliana, não gosto nada muito pesado, né? Me dá agonia, né? Então, eu gosto já mais na forma de emulsão, de gel, né? Então, é isso. É igual a história do protetor solar, que isso vai caber para um outro podcast, né? De qual é o protetor solar mais adequado para mim, né? Porque, às vezes, é aquele protetor solar que a cliente comprou, eu achei aquele lá que eu comprei da marca X tão pesado, né? Na minha pele não cabe. Hoje eu passei Eu fiz a demonstração do No-Red para uma cliente, ela assim, meu Deus, que gostoso, porque ela sentiu na pele dela, né? Então tem muito disso, né? Essa diferença, né? Então, porque aí isso vai caber. Isso acontece muito com o Regener Gel e com a emulsão, né? Exatamente. Por isso que eu coloquei eles aqui para frente agora, porque aqui nós temos duas formas farmacêuticas diferentes. Regener Emulsão, que é o creme, tá? E o Regener Gel, tá? Que não tem gordura, não tem óleo, é um gel. E que as pessoas chamam, mas aquele olhinho, tá? Mas é um gel, né? Por quê? Porque ele tem água, né? Um agente de viscosidade, né? Que é um polímero, né? Que vai fazer o gel como se fosse uma gelatina, tá? E ele tem ali as substâncias ativas da linha Regener, tá? Já aqui nós temos cera, óleo e água, tá? Misturados com todos os ativos também que vão fazer a sua função, mas é forma farmacêutica diferente. Então, tem várias pessoas que preferem esse, porque gostam mais daquele toque mais cremoso, e várias pessoas, principalmente os homens, gostam mais do gel, porque é alguma coisa rápida, toque seco, tá? E os dois vão atuar muito semelhante, né? Nos benefícios que cada um dos produtos tem. Mas tem as preferências por forma farmacêutica. Sim, acontece muito com o paciente com dermatite atópica, né? Normalmente o indicado é o Regener Emulsão. Mas o atópico por si só ele já não gosta de gordura, apesar que o Regener Emulsão, eu costumo dizer que ele tem aquela gordura sedosa, né? Tranquila, que dá aquela, né? Não fica aquele pegajoso, aquele taque. Ele tem toque seco. Exatamente, ele tem um toque seco. Então isso traz um conforto a mais para o paciente. Porém, às vezes o paciente ele não quer, o paciente com dermatite atópica não quer isoemulsão. Hoje aconteceu isso de novo, né? O Juliano parece que fica tirando história. Não, mas é porque acontece no balcão mesmo, né? Então, assim, Juliano, eu comprei já o Regener Gel em outro local. Aí ela disse assim, mas a minha filha tem dermatite atópica. O ideal seria Regener Emulsão. Ela disse, não, então eu vou levar a emulsão. Justamente por isso, mas é aquela questão de, normalmente o homem já não vai gostar muito da emulsão, tende a ser mais o gel. Acontece casos das mulheres também, às vezes preferem mais o Regener Gel do que a emulsão. Então, vai da questão de como eu sinto no conforto da minha pele. A individualização também, né? Aquilo que me traz mais conforto é que tem que ser levado em conta, porque eles vão atuar da mesma forma. Eu também hoje estava com uma situação dessa. Uma criança que está com bastante coceira, né? Prurido na pele, tá? Foi levado o Regener Gel. Mas o ideal para ela seria a emulsão. Tá? Apesar de que os dois vão reduzir coceira por causa do pH do produto, que é o índice de acidez, né? Que é igual ao da pele. Mas a forma farmacêutica ideal para aquela condição seria a emulsão. Né? Então é isso, as formas farmacêuticas são diversas, né? E a gente tem que estar atuando e vendo, porque a tecnologia está trazendo muitas inovações também, né? Um dos fatores, por exemplo, que eu gosto, né, aqui nos sérums, né, é a participação dos silicones, que um dia nós vamos falar só sobre silicones aqui, porque tem uma certa rejeição por uma ala
Não, mas o silicone não é prejudicial. Não, não é isso. Tá? Silicone traz grandes benefícios, bem maiores, inclusive, do que os óleos minerais, tá? Que é o derivado de petróleo. Então, mas os silicones trazem. Aliás, nós temos silicones, né? Desde a forma pó até a forma líquida que evapora. Tá? Então, eles misturados conseguem fazer formas farmacêuticas bem interessantes quando eu estou pensando na cosmética. Não entra em medicamento, alguns silicones entram, mas a maioria é para cosmética mesmo. Voltando aqui, até pegando esse gancho aqui sobre os sérums, né? Está em alta, não está, né? Os sérums vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, o sérum Olive-Cier, que ele é composto por cristais de oliva, silício orgânico, né? E aloe vera, ele já está num fluido mais cremosinho. Ou seja, para uma pele mais madura, para uma pele extremamente ressecada da face, né? Então, ele já está com essa pegada. E aí, a diferença também, quando eu uso um sérum nesse veículo, vamos dizer assim, que é um cremezinho, há uma diferença também. Se eu tenho uma pele acneica, já não é indicado porque tem de gordura. Uma pele acneica, devo usar um hidratante, um dermocosmético em gel, um sérum em gel. Tem essa diferença também. Exato. E os sérums vêm vindo cada vez com mais força, é isso? Não, o sérum porque tem uma aceitação muito boa cosmeticamente, né, falando. As pessoas gostam de sentir o sérum, porque eu uso uma gotinha, tá, 2 gotinhas, e eu consigo fazer um espalhamento muito bom, porque ele tem esse fato do espalhamento. Lembra do espalhamento? Uhum. Tá? Muito interessante, né? E ele traz uma sensação de seda, uma sensação de sedosidade para a pele, né? Ao mesmo tempo que ele está levando os ativos, tá, para a sua atividade de hidratação, regeneração, melhoria da atividade do colágeno, estímulo do colágeno por silício, depende do que ele tem na composição daquele dermocosmético ali. Tá? Mas é uma forma farmacêutica que está em alta, sim. Tá? A gente olha aí, há 5 anos atrás, o sérum não tinha toda essa admiração e aceitação pelo público que gosta de fazer cuidados, né, com a sua pele, principalmente facial. Então, hoje ele está evoluindo bastante. Pegando esse gancho aqui de formas farmacêuticas, então a gente já falou um pouquinho sobre o gel, a emulsão, tem o creme, pomada, os sérums, né, que a gente está dando uma pincelada aqui, mas a gente vai voltar a falar sobre isso, que entra o diferencial do Regenera Águas, né? Exatamente. Ele está lá em cima lá. Ele já numa forma líquida, né? Então ele já vai ter uma diferença que eu vou borrifar. Eu não sou obrigado a fazer o espalhamento, eu posso deixar a pele absorver, né? Então há essa questão também, né? Então tem várias formas. Eu quero um produto diferenciado porque eu não me adapto com creme, não me adapto com gel. Vai lá para Dermos, conversa com o farmacêutico, no caso este que está aqui, né? E vamos desenvolver uma fórmula personalizada para você, com aqueles ativos que você mais gosta e assim por diante. Por exemplo, o Regenera Águas e Aloe, né? É uma fórmula farmacêutica em solução aquosa. Tá? Ele tem água, tá, com os componentes necessários ali e os ativos, né? Mas a fórmula farmacêutica, então, que eu consigo com o spray fazer bruma. Tá? Vem aquele vaporzinho, né? Ele vem para o meu corpo, para a minha pele, tá? Pode ser o corpo inteiro, e ele traz uma tonificação, ele traz um benefício de, mesmo que o Regenera Gel, mesmo que o Regenera Emulsão, né? Porque ele tem os fitoterápicos, né? Na concentração igual aos outros dois, trazendo uma forma diferente. Eu não preciso passar a mão, como falasse, para espalhar. Tá? Eu posso simplesmente utilizar. Tá? Já faz a demonstração assim para o pessoal que está nos assistindo ver. Ok, vamos lá. Vamos cortar a câmera então, lá. Isso. É isso. No rosto? Faz no rosto? Não, tem óculos. Tá? Então eu estou usando aqui a bruma. Tá? E pronto. Tá? Agora ele vai evaporar a água, tá, da solução aquosa, tá, e os ativos ficam na pele. Tá? E vão permear e vão fazer sua atividade. Ação calmante, tá? Ação regeneradora, vamos dizer, uma picada de inseto. Ação redutora do processo inflamatório no sol. Agora as pessoas vão começar a pegar sol, né? Então eu tenho ele como uma forma farmacêutica aquosa, tá? Carregando ativos calmantes, por exemplo. Eu gosto muito de prescrever ele como tônico capilar. Principalmente por causa da queda durante o dia, borrifo, para os homens
calvos ou para as mulheres que têm pouco cabelo, principalmente que é a questão do sol. Então, eu gosto muito de entrar com ele nos meus pacientes nesse sentido, principalmente como tônico capilar, facial, perfeito, assim, porque ele vai, principalmente na praia, né? Então, apliquei protetor solar, durante o dia vou reaplicando ele, pelo fato de ser spray, né? Então, ele vai deixar uma pele facial e corporal fantásticos. Os resultados são simplesmente fantásticos naquela questão da qualidade da pele, do conforto. Vai manter o bronzeado por mais tempo também, para quem quer manter o bronzeado, né? Então, e ele é refrescante, né? Ele é refrescante, exatamente. Eu gosto de utilizar antes de dormir também. Depois da barba, e antes de dormir, tá? Faço o spray, tá? Deixa a pele bem molhada, tá? Há uma refrescância e uma ação calmante aqui bem interessante para a pele. Tá? As 8 horas de sono aí previstas, né? Tá atuando super bem. Tá. Agora eu queria falar sobre uma diferença que todo mundo tem dúvida, todo mundo não, né? Mas a grande parte do pessoal que eu atendo ali no balcão, que eu oriento, tem dúvida. Sabonete em barra, sabonete líquido. Qual é a diferença? Primeiro que a gente sabe que, infelizmente, a diferença às vezes é no custo, né? O sabonete líquido às vezes tem um valor mais agregado, né? Mas, porém, todavia, entretanto, portanto, conquanto, né? Você tem uma qualidade maior, né? Claro, às vezes você vai ter um sabonete líquido que ele vai ser mais espesso, então você vai usar pequena quantidade, como é o caso do Regener Soap. Do Regener Soap, né? Então, você vai ter um sabonete aí com uma durabilidade maior. Mas a diferença, principalmente, sabonete barra, sabonete glicerina e sabonete líquido. Qual que é o menos pior? Qual que é o mais adequado? Bom, vamos começar por tipos de pele, tá? Então, uma pele de pessoa mais idosa, tá? Já com dificuldade de manter a sua hidratação, tá? O sabonete em barra não é indicado para esse tipo de pele. Uma pele com rosácea. Bom, hoje em dia praticamente ninguém mais usa sabonete em barra na face. Mas vamos pensar que a gente ainda encontra algumas pessoas que estão utilizando. Essa semana, semana passada, eu perguntei qual o sabonete que você usa na... hoje? Foi hoje? Hoje? Hoje o sabonete em barra. Não, vamos trocar isso. Por quê? Porque o sabonete em barra tem um pH, que é o índice de acidez, absolutamente elevado. Tá? Numa faixa... Olha, a faixa de pH, né? O pH é o índice de acidez, então todas as substâncias líquidas aquosas é possível medir o pH. Tá? E o pH da minha pele é na faixa de 5,5, que é levemente ácido. O pH vai de 1 a 14, tá? 1 é o mais ácido, 14 é o mais alcalino, tá? 7 é o neutro, tá? E a pele é levemente ácida, que é 5,5. Mais ou menos, tá? A do pé é um pouco menos, do couro cabeludo um pouco, cabeludo um pouco menos, o pé um pouco mais, mas em média é a faixa de 5,5. E eu devo usar um sabonete para as peles sensíveis, peles de idosos, peles que já não têm uma renovação celular tão intensa ou que são peles mais fragilizadas, né? Eu não devo usar um sabonete com o pH fora dos 5,5. Por quê? Porque no 5,5 um sabonete, ele limpa, mas não agride. Agora, um sabonete em barra que tem um pH na faixa de 8 a 12, é muito alto, ele vai retirar o que essa pele já não tem em grande volume, que é o manto hidrolipídico. O que é o manto hidrolipídico? É a mistura natural que ocorre sobre a minha pele, tá? Da gordura produzida pelas glândulas sebáceas, as glândulas que produzem gordura, com a água, né, com os seus nutrientes ou metabólitos, né, que as glândulas sudoríparas produzem. Isso forma um manto hidrolipídico. Tá? A tua pele, por exemplo, às vezes está brilhando. Eu tenho mais gordura produzida pelas glândulas de gordura. Tá? Ou a pele está bem hidratada. Eu tenho bastante... o manto hidrolipídico com bastante água das glândulas sudoríparas, tá? Agora eu vejo uma pele bem ressecada, as pernas de uma pessoa idosa, do joelho para baixo, bem ressecada, escamativa. Eu não tenho mais manto hidrolipídico. Se eu colocar um sabonete em barra com pH 12 ou com pH 8 ou entre essas duas faixas, eu estou retirando o que ela já não tem. O que eu vou fazer? Ressecamento,
consequentemente vai a escamação, consequentemente vamos à coceira. Tá? Então, para pessoas com peles especiais, que seja por idade, tá? Ou porque tem a pele muito clara e seca, com tendência a ressecamentos, o sabonete em barra deveria ser limitado a axilas, áreas íntimas e pronto. Tá? E aí o resto do corpo, eu vou lavar com um sabonete, eu vou higienizar com um sabonete que não agrida, que é normalmente um sabonete líquido preparado com o pH 5,5. Mas o que eu compro aí no mercado não tem definido no rótulo o que é pH 5,5. Pode estar definido como pH fisiológico. Ou se não está, tá? Procure uma farmácia e prepare o seu sabonete ou busque um produto de linha. Ou compre da linha da Sunhead já pronto. Um produto de linha que já está ali com pH 5,5. Então, eu vou higienizar sem agredir. Agredir, exatamente. Então, aqui nós temos o shampoo, o sabonete, para peles delicadas, da Sunhead, ou o sabonete Regener Soap, também com pH 5,5. Aí eu posso usar em todas as áreas também. Ah, mas ele é mais caro. Sim, só que eu também aprendo a usar. Eu uso em quantidades bem menores. E por que o sabonete em barra tem o pH tão elevado, então? Porque ele é feito com soda e gordura. Tá? Como nossos avós faziam. Como faziam. Soda, o hidróxido de sódio, que tem pH 14, faz um cozimento da gordura e transforma-se em sabão, que é o processo de saponificação, uma farmacotécnica. E que mantém o sabonete sólido, tá? Mas com pH elevado. Se eu baixar o pH desse sabonete, ele deixa de ser duro. Tá? Aí o sabonete de glicerina que tinhas colocado ali, tá? Ele é adicionado nessa farmacotécnica glicerina, que tem uma função hidratante, mas não muda o pH do sabonete. Então ele não é tão agressivo quanto um sabonete em barra, para uma pele mais sensível, mas tem a função de hidratação, não a função de redução do pH. É uma coisa bem importante. Eu hoje, para os meus pacientes, eu já nem recomendo mais. O Dr. Gerson falou das áreas axilas e as áreas íntimas, A parte anal, eu recomendo sabonete líquido. Eu gosto muito de trabalhar com o sabonete, o Femini, O Perfeito. Sabonete íntimo, tanto para homem quanto para mulheres, Porque, principalmente para os homens, a parte genital é um dos problemas aí de doenças, pela falta de higienização, Então, a gente tem isso. Mas a parte anal, às vezes, a grande maioria, a gente cada vez vem pegando mais pacientes com fissuras anais, devido, às vezes, ressecamento de fezes, etc. Então, na hora que vai fazer o número 2, acaba tendo essas fissuras e machucando e doendo. Sabonete líquido, pessoal, aí eu vou trazer um pouquinho da minha vivência de hospital durante 20 e poucos anos como profissional de saúde, da enfermagem. Um sabonete líquido faz toda a diferença no cuidado do paciente hospitalizado. Faz. Parece que no primeiro momento parece uma tolice, mas não. Eu vou estar prevenindo para que essa pele fique mais fragilizada e acaba desenvolvendo a lesão por pressão. Lesão por pressão no paciente, que é a ferida, no hospital, é porta de entrada de bactéria e infecção, e aí pode gerar a infecção generalizada. Então, uma simples troca de um sabonete em barra por um sabonete líquido adequado vai fazer toda a diferença. Um outro detalhe que eu gosto sempre de salientar: sabonete líquido, ele tem que tomar cuidado. Eu não posso usar sabonete, seja barra ou líquido, que tire a minha proteção. Os sabonetes antissépticos, eles são eficazes, perfeito, mas eu não posso usar todos os dias. Por quê? Eu tenho as bactérias boas e as ruins. Se eu uso todos os dias, eu estou tirando todas elas, tanto as boas e as ruins. Aí eu fico mais fragilizado. Então, os sabonetes antissépticos são excelentes. Tecnologia que veio aí, perfeito. Só que eu não posso usar todos os dias. Aí devo usar 3 dias na semana. No máximo. Não é para uso diário um sabonete antisséptico químico. E isso é baseado em estudo científico, tá? Não, com certeza. Agora, voltando ao Femini, que ele tem esse nome, mas na verdade é um sabonete para áreas íntimas, a princípio, tá? É um sabonete extremamente importante que a gente está observando. Muita gente com fissura, tá? Anal, e a fissura deve ser utilizada um sabonete com pH adequado para essa região, que é, no caso, esse sabonete Femini aqui, Eu não posso usar um sabonete em barra, tá? Se eu estou utilizando uma pomada cicatrizante para fissura, eu tenho que utilizar um sabonete adequado.
tá? E eu vou, né, ao banheiro, eu tenho que sair do banheiro, evitar os papéis, né? Os lenços umedecidos, hoje tem vários lenços umedecidos. Com álcool também, com fragrância. Sem álcool, né? Tipo, né? Cuidar para não ter álcool. Não ter né? álcool, né? Evitar fragrância também, né? Mas o ideal seria higienizar água mesmo, tá? Mas se eu não consigo, eu estou trabalhando, não tem chuveiro, né? Então, ok. Né? Então, aí um lenço umedecido próprio, né? E sem álcool, né? Mas chegou em casa, tá necessitando ir no banheiro antes de dormir, um sabonete específico para essa área, que seja líquido com o pH adequado. Mas qualquer sabonete líquido, não. Tem que ser um sabonete líquido, de preferência sem fragrância, com uma fragrância específica, né? E não um sabonete colorido, aquele que fica no banheiro bonito lá para lavar as mãos. Não é aquele sabonete líquido. É um sabonete com pH controlado, tá? E com substâncias específicas para limpeza de áreas sensíveis. Aquilo que eu falo, pessoal, é cuidado, é saúde, né? Não, a gente não pode pensar que saúde é só pensar no coração, no pulmão, no rim. É importantíssimo, mas também pele, maior órgão do corpo, eu devo ter cuidado, eu devo ter atenção. E é isso, né, pessoal? Vocês já perceberam que a Dermos, além dessa história toda, ela tem essa confiança e tem uma biblioteca ambulante aqui, né, na minha frente, com um vasto conhecimento. Então, vamos usar e abusar lá da Dermos para fazer a sua fórmula personalizada, para ter seu produto adequado para a sua necessidade. Estamos chegando aos finalmente. Esse é mais um Pod Dermos, né? E a gente, daqui a pouco, vem com outro episódio, trazendo mais conteúdo. Então, se não está seguindo a Dermos lá no canal do YouTube, segue lá, assine o sininho, né? Para receber as notificações. Nos segue nas redes sociais e nos segue porque Deus está vendo. Exatamente. Instagram. O Instagram da Dermos, né? Que é Dermos Pharma, né? Também. Exatamente. Aí, segue por lá que tem bastante informação. E tem o TikTok também. Estamos no TikTok também, Dermos Pharma, lá no TikTok também. Beleza? Em breve a gente está de retorno aqui com mais informações, né? Com outros detalhes técnicos. E se a dúvida aconteceu hoje, né, com essas informações que a gente está trazendo, mande o seu recado lá, mande o seu questionamento, tá? A gente vai responder a todos que mandarem, talvez não imediatamente, mas vamos responder sim. Pessoal, é isso e até o próximo Pod Dermos.